Opa, querida, tudo bem? Todas nós enfrentamos desafios, não é mesmo? Alguns são menores, alguns são maiores, mas não é essa a questão. Não estamos aqui para julgar qual que é o tamanho da dificuldade, não. Mas quero que você fique comigo nesse vídeo, porque hoje o tema é vencendo desafios. Como que a gente vai conseguir vencer esses desafios que temos enfrentado diariamente? Os desafios surgem para forjar nossa fé, forjar nossa paciência, mas principalmente forjar o nosso caráter. Os desafios são para que a gente possa amadurecer, crescer, aprender com eles, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente acaba colocando os desafios como uma dificuldade, como um problema, como obstáculos intransponíveis. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente está sendo perseguido, às vezes a gente acha que o problema é só com a gente. Muitas vezes a gente pode pensar que as situações contrárias parecem que só acontecem ao nosso favor, não é mesmo? E é incrível que muitas vezes a forma que a gente vê as situações, a forma que a gente reage a essas situações é que vão definir o que os desafios se tornarão nas nossas vidas. Uma oportunidade de crescer, de aprender, ou, infelizmente, uma triste experiência. Por que isso? Porque se a gente encarar os desafios apenas como uma perseguição pessoal ou com dificuldades que somente acontecem com a gente, lições como superação, como aprendizado, elas não se tornarão reais. Então, querida, eu sei que muitas vezes os pensamentos negativos, o sentimento de desistência, o sentimento de insuficiência, eles querem nos consumir, eles querem fazer com que a gente paralise, porque é como se a gente estivesse batendo naquela porta e ela não se abre. A sensação de impotência é muito grande. Mas desafios, eles precisam ser olhados, analisados realmente, verdadeiramente, como uma oportunidade de a gente se superar, de a gente ser melhor, como diz a nossa melhor versão, não é mesmo? Então, encare as dificuldades, os problemas, os obstáculos, não como algo para te destruir, mas algo para te ensinar a ser uma mulher melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma irmã, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. É isso que a gente precisa olhar para os nossos desafios, porque como eu disse no começo, alguns são pequenos, mas outros parecem realmente gigantes. Mas a diferença de como a gente vai vencer eles é o nosso posicionamento como mulher, mas principalmente o nosso posicionamento como filhas de Deus. E aproveitando esse gancho, tive um insight agora de uma pregação que eu ouvi alguns anos atrás. O pastor falou que ele orou a Deus quando as circunstâncias, os desafios estavam bem difíceis. E ele falou assim: Pai, o que o Senhor tem para me ensinar com essa situação? Me ensina logo, para que eu possa passar para a próxima fase. E muitas vezes é isso que a gente precisa falar com o Senhor. Pedir a Ele o direcionamento, a ajuda, para que a gente consiga passar por essa situação. Porque sozinho, de fato, a gente não consegue. A gente precisa de pessoas para nos ajudar,
a gente precisa de pessoas para nos aconselhar, mas o que mais a gente precisa é da ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como diz, ele é o Consolador, ele é aquele que nos dá o conforto, ele é aquele que nos dá ajuda, ele é aquele que nos fortalece. Então, quando a gente tem a companhia do Espírito Santo, desafios, por mais intensos e que eles pareçam, quando a gente segura na mão do Pai, a gente consegue passar por eles. Eu vivi experiências que eu jamais pensei passar. A perda do meu pai, a doença que eu tive. E às vezes eu olhava aqueles desafios e pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu chorei, e eu orei, e eu chorei, e eu quis desistir por várias vezes. Mas quando a gente tem Deus nas nossas vidas, a gente se lembra que a gente é filha e que a gente não está sozinha. Então, querida, muitas vezes a gente ouviu palavras que nos paralisaram, palavras que nos bloquearam, que hoje geram gatilhos, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que a gente não vai ser nada na vida. Mas a diferença de você mudar a sua realidade está em você se posicionar e realmente dar um passo de fé. Talvez todas as circunstâncias hoje não são favoráveis, mas lembre-se de quem você é filha. Você é filha de um Deus Altíssimo, um Deus soberano, um Deus que pode tudo. Então, como diz aquele ditado popular, diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Não importa o tamanho do desafio que você esteja passando neste momento. Lembre-se do Deus grandioso que você tem ao seu lado, que você tem dentro de você. O seu Pai de amor. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar ao teu coração um versículo que está lá em Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é conosco. Então, não olhe para as dificuldades, não olhe para os desafios como se você não fosse capaz de superá-lo. Você não está sozinha nessa. Lembre-se que você tem um Deus que é contigo e Ele vai te ajudar a superar todos os desafios. É com Deus que a gente vai vencer todos os desafios. Então, todas as vezes que os desafios, os obstáculos tentarem se levantar, se posiciona. Olhe para aquele desafio e veja o que você pode aprender com ele. Segundo, não permita que os desafios sejam matadores de sonhos da tua vida. Não deixa com que eles façam que você recue do seu propósito, do seu sonho, dos seus objetivos. E por último, confia em Deus, porque Ele é contigo. Em todos os momentos, Ele é contigo.